Aqui nós temos a Peggy Scott. E o que é uma baita de uma ironia, se você pensar que de todos os personagens da série, pela lógica, quem deveria ser a filha da mãe mais racista de todas deveria ser a Agnes Van Ryn, e não é ela. Ela acolhe essa moça, que é uma moça. Gente, nesse período dos Estados Unidos não tem mais escravidão. A escravidão é abolida nos Estados Unidos na década de 1860, depois da Guerra Civil deles. A gente vai com a escravidão no Brasil até 1888, fora quem continua escravizado mesmo depois da Lei Áurea, mas isso não é papo pro vídeo de hoje. Para mim, a melhor dinâmica que a gente tem na série é o fato de o Julian Fellowes ter incluído essa questão da presença da população negra dentro dessa sociedade que estava em mudança, mas mostrar famílias de classe média alta, mostrar famílias, mostrar empreendedores negros que tinham negócios de sucesso. Eu achei isso muito legal, porque mostra um aspecto da história que a galera que consome produção de época gosta de ignorar. Isso não é uma acusação a vocês que estão nos assistindo, eu estou falando isso de uma forma generalizante. Porque toda vez que aparece um personagem negro que não esteja numa condição de escravizado, sempre tem alguém para dizer, mas não tinha negro fazendo isso naquela época. Tinha. O problema é que as pessoas têm uma ideia completamente equivocada sobre o que foi a experiência das pessoas negras, em especial no século XIX. Reduzir a experiência das pessoas negras à escravidão é apagar que nós estamos falando de pessoas que tentaram construir coisas, que lutaram o tempo todo contra o sistema, que tiveram os seus afetos, que tiveram as suas esperanças, as suas conquistas e as suas derrotas na vida. A escravidão é um fator que não pode ser ignorado na história, absolutamente. Mas ela também não é a única leitura que a gente pode fazer sobre a experiência das pessoas negras na história, em especial quando a gente está falando sobre roupas. Mas a Agnes Van Ryn vai acolher a Peggy Scott vai se tornar, isso não é um spoiler significativo, ela vai se tornar secretária da Agnes Van Ryn, porque a Agnes Van Ryn já está com problema de visão, e a Peggy Scott, ela estudou, ela tem uma educação formal, porque nos Estados Unidos, nesse período, já existiam escolas que eram voltadas para dar uma educação formal para crianças negras e para jovens negros também. E ela tem uma excelente caligrafia, e aí ela se oferece primeiro para Agnes Van Ryn para ajudar com a correspondência, para pagar pela gente, devolver a gentileza. E aí a Agnes Van Ryn diz, não, eu preciso de uma pessoa para fazer isso para mim, então sua caligrafia é ótima, eu vou contratar você como minha secretária. E até a Peggy Scott fica muito surpresa com isso. E aí ela se questiona por quê, e aí a Agnes Van Ryn dá uma resposta não do tipo, eu gosto de ajudar pessoas que se ajudam. Que isso é muito a mentalidade meritocrática do século XIX, a mentalidade meritocrática da era industrial. E não é uma coisa que ficou tão improvável e tão off, tão fora assim do personagem. E aí nós temos a Peggy Scott, a heroína determinada, e caso vocês queiram saber a minha opinião de bosta, é a dona da porra toda quando a gente fala dessa série. Primeiro que essa atriz que tá fazendo a Peggy, gente, dá vontade de pegá-la no colo. E ela tem uma variação de expressões faciais que é incrível. Ela não precisa dizer uma palavra nas cenas. Tem cenas em que só se tu prestar atenção nos olhos dela, ela te entregou a cena inteira só com os olhos. Eu acho maravilhoso o ator que consegue fazer isso, sabe? Então, nossa amiga Peg Scott, a gente encontra com ela lá na estação, junto com a nossa malfadada princesa da Disney aqui. E aí, a Peg Scott tá com um casaco marrom, ela tá com um traje de viagem. Mas eu queria mostrar para vocês, detalhar esse chapéu que ela tá usando. Esse chapéu que ela está usando não é um chapéu muito comum para 1880. Ele é um chapéu que aparece mais no final de 1880, ele realmente se torna popular nos anos 1890. E ele está relacionado a uma coisa que é muito importante para a gente ter essa personagem. Ele está relacionado à estética da New Woman, que é a estética de mulheres que passam a trabalhar fora por escolha e não por necessidade, mulheres educadas, têm uma educação formal, que
estão andando de bonde, elas estão frequentando restaurantes e elas estão fazendo isso sozinhas, elas não têm um acompanhante, um chaperone com elas. E que são mulheres que vão ganhar independência através do seu trabalho remunerado, e muitas delas, inclusive, escolhiam não casar por causa disso, porque elas encontraram um outro caminho de sobrevivência que não era o casamento. E esse chapéu, em especial, está muito ligado à estética da New Woman. Eu achei genial de colocarem isso na personagem. Então, como a gente começa vendo a Peggy aqui já com um elemento que vai ser muito comum em todo o traje dela na série, que é a presença de xadrez. Ela está sempre usando xadrez em alguma forma. E ela é a única personagem que faz isso. Então, a gente falou um monte sobre essa questão das cores, e colocar o xadrez da Peggy, eu acho que foi uma coisa incrível, porque destaca ela nesse meio. O xadrez dela, ela não tá nem ligada a esse núcleo do New Money, e ela não está ligada ao núcleo do Old Money. Ela é uma coisa à parte de todos eles. E eu recebi vários comentários, alguns extremamente babacas, falando sobre como a Peggy Scott parece que a série inteira ela está vestida para uma festa caipira. E honestamente, a gente tem outros personagens que estão bem mais caipiras do que ela, no sentido de estarem com roupas feias. A gente sabe o que tem por trás desse tipo de comentário, né, gente? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é um dos primeiros vestidos de corpo inteiro dela que a gente vê. Esse vestido está estupidamente bem modelado. Quem está aqui na live, quem costura, quem já teve que lidar com um molde, sabe do que a titia está falando. Olha o encaixe desse xadrez da roupa dela. É um inferno fazer esse tipo de encaixe. Então, assim, ó 10/10 para o pessoal de modelagem e o pessoal de montagem dessas roupas, porque os figurinos dela estão maravilhosos. E ela sempre tem esses detalhes, assim, ó, de broches com golinhas, com babados, que é uma outra coisa que faz um aceno para a estética New Woman. Porque as mulheres, durante o período da estética New Woman, que é 1890 para frente, usavam muita camisa de botão, que imitava camisas masculinas, com gravatas, com colarinhos em estilo masculino e com esses babadinhos. São pequenos elementos. Pode ser que seja coisa da minha cabeça? Pode ser que seja coisa da minha cabeça, mas eu achei muito constante para que não tenha caroço nesse angu. E uma outra coisa que eu achei maravilhosa. Não mexeram na textura do cabelo da atriz. E não meteram uma peruca nela. Ela está com o cabelo de uma mulher negra, com uma textura do cabelo de uma mulher negra. Eu não sei como é que a gente chama essa tipologia de cacho. E que, puta merda, o cabelo dela tá maravilhoso. Os penteados que ela usa são maravilhosos. São simples, mas são muito bonitos. Xadrez é extremamente comum nesse período. E o xadrez era muito usado por quem? Pela classe média. Que é exatamente a origem da família dela. A gente vai descobrir isso ao longo da temporada. Ela não vem de uma família pobre, ela vem de uma família de classe média, considerada classe média alta para a época. Então, por que essas famílias usavam tanto xadrez? Porque os tecidos de seda, com aquelas estampas adamascadas, os veludos, eles eram muito caros. Então, uma maneira de dar uma certa dinâmica para o traje era investir em texturas criadas com a estampa, tanto com o xadrez quanto com os algodões estampados da época. Esses xadrezes, eles tanto vinham em lã, mas também era muito comum que eles viessem em tecido 100% algodão. E quando a gente olha as fotos de mulheres negras jovens nos Estados Unidos nesse período, que a gente mais vê elas usando xadrez. Então, assim, ó, que bela pesquisa de figurino que foi feita para essa série. Uma coisa maravilhosa. E olha essas fotos. Olha a modelagem dessas roupas. Entendeu? Tá coisa muito bem feita. Listras também aparecem muito. E geralmente são mulheres jovens, então outro acerto muito grande na construção visual da personagem.
Mas a nossa amiga aqui, ela não sai simplesmente usando só xadrez. Olha as listras aqui que eu falei para vocês, ela tem alguns elementos que são usados nas cores dela para mostrar conexões que ela está fazendo nesse momento. Então, geralmente, quando ela tá com a. Nesses momentos em que ela tá só com a Marion, ela tem alguma coisa no traje dela que a cor tá ligada com a cor da roupa que a Marion tá usando. É uma relação de dependência? Não, elas estão construindo uma relação de amizade muito forte ao longo da primeira temporada. E é importante colocar isso dessa forma. Só que quando ela está com a Agnes Van Ryn, a paleta dela fecha. Ela usa cores mais escuras quando ela está nesse ambiente específico que é o ambiente do Old Money. E a expressão no rosto dela fica diferente. O olhar da atriz fica diferente. Eu sei que eu estou puxando muito saco do personagem. Aqui é uma outra situação em que ela vai fazer uma entrevista em um jornal. Isso é tudo que eu vou falar. O mesmo traje que ela estava quando ela estava lá na casa da Agnes Van Ryn fazendo a transcrição da correspondência. Já em outras situações em que ela parece estar mais confortável, as roupas dela ficam mais brilhantes. São situações em que ela parece que ela está sendo mais ela. E aí a gente tem essa paleta de cores maravilhosa, porque esse tecido listrado, ele ficaria apagado contra a pele da atriz, mas esses detalhes amarelos que colocaram aqui acendeu a cor da pele dela e deu uma valorizada incrível no rosto dela. Meu Deus, ela é muito bonitinha. Quando ela está visitando os pais dela, ela usa roupas de seda. E as cores que ela usa quando ela visita os pais dela são cores muito mais brilhantes em todos os sentidos, são cores mais vivas. Ela está no ambiente dela, ela está na comunidade onde ela nasceu e cresceu. E apesar dos probleminhas familiares que ela tem, ali ainda é um ambiente onde ela não é a estranha no ninho. Ali ela é uma regra, ela não é uma exceção. E a gente vê em algumas roupas que ela usa, principalmente nessa dinâmica da procura de trabalho nos jornais, na relação com a Agnes Van Ryn, que ela está ali, ela está fazendo o possível para navegar dentro das regras daquela sociedade, mas ela tem na roupa dela uma indicação de que aquilo ali não é o ambiente dela. E assim, ó, gente, este casaco de veludo, o veludo teal combinado com o xadrez, é praticamente uma ilustração de moda da época traduzida para a vida real. Ficou absolutamente incrível. É o traje que ela usa no jornal no qual ela vai trabalhar, que é um jornal editado por uma equipe negra, e ela usa também numa entrevista que ela está acompanhando, que é a entrevista com a fundadora da Cruz Vermelha nos Estados Unidos, a Clara Barton, que é uma personagem real. E aí, o que é maravilhoso nessa cena é o desconforto que a presença da Peg causa naquele bando de old money chata, que aí querem fazer as gracinhas com ela, aquelas olhadas assim de medir a tampa do caixão, e a própria Clara Barton resolve dar uma entrevista para ela, dar uma entrevista para ela e não dá entrevista para jornalistas brancos, e aí o Gillian Fellows vai colocando essas tensões raciais na tela de forma nem um pouco sutil. Outro exemplo dos trajes dela, da mistura de tecido de seda liso com o xadrez e dessas paletas de cores maravilhosas que são usadas nela. E aqui tem ela com o pai dela. Eu botei essa imagem porque eu queria mostrar para vocês o ambiente da casa. Isso aqui é a casa de uma família de classe média alta no Brooklyn. Tá? Isso aqui foi baseado em fotografias de ambientes da época mesmo. Para os nossos olhos, isso aqui está estupidamente fora da curva do que se espera de uma família negra no século XIX, para a média, tá? De como a gente está acostumado a ver essas representações em produções de época. Eu acho que foi um acerto muito grande da produção de colocar uma personagem negra nesta condição.